Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uma boa semana, um bom mês, um bom ano, um ano de muita paz, de muita reflexão, de muito cumprimento às leis. As leis existem para serem estudadas e cumpridas, tanto as leis da democracia, as leis do Estado democrático de direito, que são feitas para ordenar, para civilizar, para educar as criaturas que vivem ou que vivam em sociedade. E as leis de Deus, que abrange a todo o universo, a todas as criaturas, a todos os homens, as mulheres, a todos os vegetais, os animais, a todo o planeta. E Deus fez todos esses conjuntos de leis para que aprendamos a viver em harmonia com elas, em harmonia com Deus. Então isso é muito importante nós estudarmos, nós sabermos o porquê estudar e cumprir as leis. Nós estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. É o primeiro núcleo de estudos jurídicos espíritas do Brasil. Ainda foi criado lá nos idos de há 30 anos atrás, no Conselho Federativo Nacional. Lá que nós demos a ideia, mas houve uma ciumeira tremenda dos magistrados e de outros setores que não gostam de estudar do mundo jurídico, não gostam de estudar as leis, e aí resolveram criar um caso tremendo conosco. E aí nós criamos o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos GESEL. É o primeiro do Brasil, 1968. E a ideia do núcleo não é fazer palestra, não é fazer estudos, não é fazer seminários, congressos, nada disso. É de fomentar o estudo, fomentar a vontade de estudar, para que as criaturas se eduquem, se enquadrem nas leis e passem a ser exemplos de cumprimento de seus ditames, de seus artigos. É para isso que nós fomos criados, para nos tornarmos perfeitos pelos nossos próprios esforços. Deus nos criou simples e ignorantes, com toda a sabedoria guardada na consciência. E à medida que vamos evoluindo intelectualmente, moralmente, eticamente, vamos colocando esses ensinos em prática, principalmente a partir de nós, para só fazer com o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. A benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, estudando o Evangelho de Jesus, que é o maior tratado de reforma íntima que existe no planeta Terra. Todos deveriam estudar todas as religiões e praticá-las. Jesus denominou a sua doutrina como Boa Nova, em razão do conteúdo especial de que era portadora. Então, Jesus mostrou que havia uma nova obra,
que retratava as leis de Deus, mas que era nova para a nossa sociedade de então, há 2000 anos, quando ele aqui na Terra reencarnou para dar a sua contribuição pessoal a todos os seus irmãos. Em um mundo decadente, no qual prevalecia a dominação pela força, os valores éticos se encontravam ultrajados, a cultura vilipendiada e o conhecimento retido pela ignorância. Jesus abriu a sua boca e ensinou os ideais incomparáveis da vida, concitando a liberdade interior, ao conhecimento de si mesmo, à identificação do Deus interno, à busca da verdade fora da limitação dos templos gigantescos e vazios de luz, fora do gigantesco, fora da limitação dos templos gigantescos e vazios de luz. Isso tudo está acontecendo hoje, há 2000 anos. Os templos estão vazios de luz. As criaturas não querem estudar para se reformarem. Elas não querem se estudarem para se tornarem criaturas trabalhadoras do amor de Deus. Você vê uma repetição de palestras, uma repetição de assuntos, uma repetição enjoada e chata das preces. As criaturas não querem se melhorar. Elas querem ficar reprovadas todos os anos, achando que o milagre vem. E o milagre não vem a não ser pelos nossos esforços, como alunos competentes, responsáveis e trabalhadores dentro dos quadrantes determinados pelas leis de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque vale a pena. Jesus abriu a sua boca e ensinou os ideais incomparáveis da vida. Jesus ensinou os ideais incomparáveis da vida. Só não aprende quem não quer. Nós preferimos a ignorância, a preguiça. Preferimos seguir criaturas que nem conhecemos em palestras, seminários, congressos. Criaturas que estão repetindo o mesmo estudo há 30 anos. Eu conheço senhoras que estão repetindo a mesma palestra há mais de 40 anos. E o povo não fala nada, porque o povo também não tem memória. Quem não estuda não tem memória. A memória se enferruja. Concitando a liberdade interior. Quando é que nós teremos liberdade interior? Quando andarmos dentro das leis. Quando só caminharmos nos trilhos da lei. Quando não fizermos mal a ninguém, nem a nós, nem a ninguém, nem ao mundo. Quando chegarmos todo dia em casa com a consciência tranquila de todos os deveres cumpridos, todos os deveres cumpridos, concitando a liberdade interior, ao conhecimento de si mesmo. Nos mostra muito isso profundamente a benfeitora Joana de Ângeles. Nos conhecer para separar dentro de nós, pela nossa coragem pedagógica,
o joio do trigo, as coisas enferrujadas das coisas não enferrujadas, separar o que é ruim do que é bom. Isso é trabalho nosso, de cada um conosco. Aprender a limpar o vaso da alma, como ele disse à esposa de Benjamim, Sara. Vamos aprender a lavar o vaso da alma, para que quando o bem aí adentre, ele permaneça de forma concreta, segura. A identificação do Deus interno. Todos nós somos filhos de Deus. A essência dele está dentro de nós. Cabe a nós encontrarmos e trabalharmos essa essência em todos os momentos de nossa vida, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, aprendendo a sermos indulgentes, a perdoar incomensuravelmente a tudo e a todos, a nos reconciliarmos, a termos paciência, tolerância, afetividade, a amar a todos os nossos irmãos. A busca da verdade fora da alimentação dos templos gigantescos e vazios de luz. É uma pena quantas casas espíritas que você vê vazias de luz, totalmente vazias, a começar pelas criaturas que lá comparecem. A perfeita fraternidade, a vivência do amor em todas as suas dimensões, a prática do bem, única forma de dignificação humana possível. A prática do bem é a única forma de dignificação humana possível. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não é pelo ódio, não é pelo orgulho, pela vaidade, pela metideza besta, por ter dinheiro, por gastar nas futilidades da vida, por não estudar, por passar o dia inteiro sem fazer nada de proveitoso. Não é por aí. O único caminho de dignificação da vida é estudar, compreender e praticar os ensinos de Jesus. Compreensivelmente, não havia lugar para essa revolução de base, como não está havendo. Nós preferimos as guerras, essas brigas políticas, essas discórdias em família, filhos não falando com os pais, pais não falando com os filhos, pais e mães se separando, sem nenhum respeito uns aos outros, sem nenhum perdão, sem nenhuma reconciliação, sem nenhuma fé raciocinada, mudando os destinos dos homens e das nações como se fosse vivida integralmente com a pureza por ele ministrada. Só ele é o caminho. E Jesus foi muito sábio, como sempre, em tudo. Ninguém vai a ele se não passar por mim. Eu vim mostrar qual é o caminho, aonde está a verdade, como estudá-la, aprender e como praticá-la em todos os momentos de nossa vida. Foi esses os ensinamentos que Jesus e que os espíritos superiores trouxeram para nós. Vejam vocês, Jesus lentamente retorna e a sua palavra, hoje como ontem,
têm o mesmo esplendor e significado, trabalhando as almas nos dois planos da vida, para que se instale o reino de justiça e de solidariedade, prenunciando a era de plenitude para a humanidade. Nós só vamos mudar a humanidade de escala, nós só vamos fazer a mudança dessa escala de provas e expiações e violência e ignorância e ódio e vingança quando nós resolvermos fazer isso a partir de nós. A mudança tem que começar aqui dentro. É como diz o nosso querido irmão X no livro A Boa Nova. Nós temos que aprender a construir aqui dentro o reino do Senhor, para que daqui nós saibamos tirar a luz do caminho correto para a vida correta. A pouco e pouco, porém, a claridade do conhecimento e as aspirações de felicidade passam a preencher os espaços emocionais, conduzindo-os para as diferentes condutas. Os prazeres, por mais se renovem, tendem a cansar. O prazer da bebida tende a cansar, das drogas, do sexo desorganizado, da corrupção, dessa política desorganizada, uns da direita, outros da esquerda, nenhum deles estudam, nem sabe o que é da direita nem da esquerda. Pouquíssimos, talvez nem 1%, leu um livro inteirinho do início ao fim, na sequência, todo dia, para aprender alguma coisa. Basta que se recordem os triunfos de um dia de povos e soberanos, de ricos e ociosos, de ditadores e portadores de beleza do passado, e todos eles reaparecem na tela da memória, sugados pelos dislates a que se entregaram, vencidos pelos tempos, abandonados pelos fâmulos que os bajulavam, sucumbindo. O tempos a todos venceu, tornando-os vassalos das loucuras a que se entregaram, ávidos de prazer, como se tudo devesse ficar reduzido às suas mudanças de humores e de interesses. A maioria de nós ainda pensa assim, que o que resolve são as drogas, as bebidas alcoólicas, as mudanças de sexo, as bagunças sociais que nós estamos promovendo, a corrupção totalmente perdida, avassaladora, só destruindo o próximo, só fazendo mal aos nossos irmãos. O Evangelho possui a solução para os magnos quão afligentes problemas que vergastam a sociedade e esmagam a criatura humana. Aplicado conforme as propostas de que se reveste, mudará os rumos do pensamento contemporâneo e ampliará os horizontes das aspirações que se encontram nas criaturas, tornando-as legítimas, porque de sabor eterno. Essa revolução que começa no íntimo de cada um de nós e se exterioriza ganhando espaços morais, é transformadora, devendo ser travada no campo de batalha da consciência
na qual está escrita a lei de Deus. Olha o conselho da nossa benfeitora Joana de Ângeles. É transformadora, devendo ser travada no campo de batalha da consciência. Aquela consciência que estuda de 1 a 4 horas por dia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, a Gênese, os Evangelhos de Jesus, todos reunidos de forma pedagógica no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos superiores aguardando a nossa boa vontade de nos matricularmos no colégio do cristianismo verdadeiro, para iniciarmos a nossa reforma íntima, para a construção de um mundo de paz e de amor, de progresso para todos, na qual está escrita a lei de Deus, da qual procedem os planos e estratégias para a militância e o combate vitorioso. Aquele combate que Paulo de Tarso falou. Nós temos que aprender a fazer o bom combate conosco, aqui dentro, passando a vassoura, lavando o vaso da alma, tirando as ferrugens, os maus pensamentos, afastando os obsessores, os espíritos ruins, e começando uma vida de dignidade junto aos ensinos do Mestre Jesus. Foi para isso que ele veio. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Meus discípulos serão conhecidos por cumprirem integralmente os ensinos de Deus e jamais cairão nas trevas, e jamais, se seguirem os ensinos de Deus, jamais cairão nas trevas. Continua Joana de Ângeles, maravilhosa professora, que deve ser estudada de 1 a 4 horas todo dia e treinada nos seus ensinos 20 horas por dia, na convivência conosco e com todos os nossos irmãos de sociedade. Na atual conjuntura humana, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. Tem que ter coragem para optar por Jesus. Tem que ter coragem. Coragem ética, coragem moral. Tem que ter força de vontade, disciplina e se organizar estudando de 1 a 4 horas por dia, na sequência, os livros seguros que estão à nossa disposição. As ofertas mundanas, além de numerosas, dão respostas de prazer imediato. A bebida dá uma resposta de prazer imediato. Logo depois vem a ressaca e os males que ela causa aos órgãos do corpo, e as brigas terríveis, e os crimes, e o desrespeito às leis. Os sentidos físicos são espicaçados e se embriagam de luxúria, de divertimento e gozos consecutivos. A felicidade com que se consegue experienciar as alucinações e povoar o mundo íntimo de ilusões atrai a cada momento os incautos e deslocados do dever em número assustador. Cada vez mais os hospícios, os consultórios psiquiátricos estão cheios. As farmácias não aguentam mais vender remédios para acalmar as doenças psiquiátricas.
o suicídio, a loucura, as bobagens que estamos todos fazendo, a corrupção que vagueia dentro do Congresso Nacional, nas assembleias, e nós não estamos nem aí. Nós estamos enchendo as cadeias de criaturas que poderiam estar nas escolas e colaborando com um mundo de paz e de amor. Pululam promessas mentirosas de felicidade, que não passam de exaltação dos órgãos físicos, que logo tombam na exaustão. E a criatura se torna escrava espontânea de paixões e desejos crescentes, cuja volúpia não cessa, exaurindo as energias e nivelando todas as faixas turbulentas de comportamento. Simultaneamente crescem a insensatez, o desinteresse ético pela existência, o jogo das conquistas de efêmera duração, as frustrações, as amarguras, a violência em todas as formas de expressão e o crime nas suas trágicas facetas. Olhem a situação do nosso querido Brasil. Vejam as pesquisas. São terríveis, são de exemplos horríveis. E parece que cada vez nós gostamos mais de tudo que é errado, tudo que nos engana, tudo que nos atrasa e que nos afasta do bem e de Deus, nosso Pai e Criador. Então nós precisamos, está na hora, esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Foi para isso que nós aqui estamos há mais de 50 anos, incentivando primeiro o nosso estudo, para ver se conseguimos aprender e quando der a hora de sair da morte, porque todos vão passar, possamos conseguir sair um pouco melhor do que quando aqui chegamos. O tempo que os devora parece insuficiente para atender aos desejos infrenes. O medo da enfermidade, da velhice, da morte, empurra-os para novos festivais de embriaguez da razão. Os babulaques eletrônicos os fascinam e os consomem, inquietando-os quanto às ininterruptas enxurradas de novas ofertas de utilidades bulhentas e sem nenhum valor ético para os distrair e asfixiar cada vez mais nos lados errados da vida. Certamente multiplicam-se também as conquistas valorosas que impulsionam ao progresso, que convidam à reflexão e à paz, utilizadas conscientemente apenas. Conquista de valores que impulsionam o progresso, que convidam à reflexão e à paz, utilizadas conscientemente apenas por número reduzido de criaturas, enquanto incontáveis ardem nas chamas mentirosas dos fogos factuos do desespero. As criaturas estão ficando desesperadas porque não sabem onde fica o porto seguro da paz e da luz, do amor, só com os ensinos de Jesus, só com as leis de Deus e os ensinos de Jesus e as obras fundamentais do Consolador prometido, as 5 obras básicas
que Jesus prometeu no Evangelho de João, que viria para explicar tudo e mostrar o caminho verdadeiro da luz e da paz e do progresso com respeito a tudo e a todos. O mundo e Jesus são duas as opções diante do ser humano. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, é mentirosa, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. O segundo transforma para melhor, mantém a vida, suaviza-a e permanece. A sua proposta é libertadora dos erros e dos abismos que estão a nos chamar para neles caírem, para o desenvolvimento e a evolução do espírito. O segundo transforma para melhor, mantém a vida, suaviza e permanece. A sua proposta é libertadora dos erros, engrandece e aprimora para sempre. O mundo é meio, Jesus é a meta. O mundo é o meio, Jesus é a meta. Jesus é o mestre, é o orientador divino. Temos que aprender a estudar, não para fazer palestra, para fazer gritarias, como os evangélicos fazem, como os espíritas estão fazendo. Não! É para você aprender a fazer a sua reforma íntima, a andar correto de acordo com as leis de Deus, só fazendo ao próximo aquilo que gostaria fizesse consigo. É aí que você vai aprender a cumprir as leis integralmente. O mundo é meio, Jesus é a meta. A verdadeira sabedoria consiste em eleger o Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando os seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Ninguém chegará a Cristo sem a travessia pelo mundo, assim como não sairá do dédalo das humanas paixões sem a inspiração e a atração dele, utilizando-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos. Eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Esse é o recado verdadeiro do homem cristão, da mulher cristã. Esses são os recados do cristianismo de verdade, composto pelos mandamentos de Moisés, pelos ensinos de Jesus, por todos os ensinos tratados por Jesus e pelo fecho pedagógico que ele anunciou que seria feito e ficaria de vez com todos nós para sempre. A doutrina espírita, o Consolador prometido, as 5 obras básicas, a começar pelo Livro dos Espíritos, que deve ser lido de 1 a 4 horas todo dia, para aprender a tirar os conteúdos pedagógicos para a nossa reforma, para a limpeza da nossa alma, para lavar a nossa alma, tirando as impurezas e nela colocando os frutos verdadeiros dos ensinos de Deus, nos tornando criaturas efetivas do bem. Não temos outro caminho.
Não temos outro caminho. Por isso que hoje fizemos uma homenagem aqui ao meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, a minha mãe, Leontina Paes Barreto. Os dois só pensavam em estudar as leis de Deus para que eles e seus filhos seguissem os caminhos do bem, da luz, os caminhos da paz, os caminhos da honestidade, do respeito a todas as criaturas do mundo, aprendendo a sermos educados, cumpridores de todos os deveres que estão nas leis de Deus e nas leis do Estado Democrático de Direito. Esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968 e há mais de 50 anos aqui trabalhando ininterruptamente para fomentarmos a vontade de estudar, a vontade de nos reformarmos para o bem e a vontade de produzir o bem em todos os seus sentidos pedagógicos, éticos, para podermos atingir a plenitude junto com o nosso Criador, Deus. Todos os nossos trabalhos, como sempre, estão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Lá temos mais de 600 aulas vídeos para fomentar o estudo dos livros seguros e incrementar em nós a reforma definitiva para o bem. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraterno a todos. Tudo de bom, muita paz, muita luz, muito cumprimento do dever cumprido e das leis que estão em vigor.